Na véspera de Natal, vi o retrato de família emoldurado. Meu rosto havia sido completamente cortado, e ninguém falou nada. No dia seguinte, entreguei um envelope aos meus pais e disse: "Não abram aqui", mas abriram mesmo assim. Minha mãe começou a chorar, meu pai empalideceu. Eu queria poder dizer que fiquei chocado ao ver. Queria poder dizer que foi uma surpresa completa. Tipo uma reviravolta dramática no final de um filme. Mas, sinceramente, pareceu estranhamente previsível. Entrei na sala de estar dos meus pais. Sacudi a neve das botas, olhei para cima, e lá estava a foto, grande, brilhante, emoldurada profissionalmente, pendurada com orgulho e intenção logo acima da lareira. Como se fosse a joia da coroa, do legado da nossa família. Todo mundo estava lá. Minha mãe com seu blazer vermelho favorito, sorrindo como se não tivesse passado décadas suspirando por tudo que não envolvesse minha irmã. Meu pai com aquele sorriso estranho, que só aparece em fotos ou selfies no campo de golfe. E minha irmã, claro, na frente e no centro, com uma blusa de gola alta bege, que provavelmente custa mais do que meu aluguel, fazendo aquela pose falsa e espontânea, em que parece que ela está rindo de algo encantador e inofensivo, talvez uma piadinha sobre o fundo fiduciário dela. E eu não estava, nem mesmo empurrado para a beirada, nem sequer desfocado no fundo. Simplesmente apagado. Não era um corte mal feito. Era limpo, intencional, arrumado como se eu tivesse sido removido da vida deles da forma mais delicada possível. Sem borrões, sem pontas soltas. Apenas excluído. Fiquei olhando por uns 4 segundos, 5 no máximo. Tempo suficiente pro estômago revirar. Mas não o bastante para alguém notar, ou talvez tenham notado e só não ligaram. "O jantar tá quase pronto", gritou minha mãe da cozinha, como se fossemos uma grande família feliz. Dava para sentir o cheiro do alecrim e do limão, do que quer que ela estivesse assando. Cheiros de Natal, cheiros de conforto, cheiros que eu costumava amar, quando ainda significavam alguma coisa. Pendurei o casaco, murmurei um oi rápido, e entrei na cozinha. Minha irmã estava lá, claro que estava, girando vinho na taça, como se estivesse apresentando um quadro especial sobre harmonizações sazonais. Ela me deu um beijo na bochecha, daquele tipo beijo no ar que ela faz agora, perto o suficiente para contar como gesto, longe o suficiente para não encostar. "Você conseguiu vir", ela disse, como se essa fosse a casa dela, e eu estivesse atrasado para algum evento. Não me dei o trabalho de responder. Só sorri. Aquele tipo de sorriso que você dá quando já gritou no travesseiro 3 vezes só naquele mês, e decidiu que não vale a pena gastar voz. O jantar foi a performance de sempre. Meu pai cortando o assado como se tivesse fazendo teste para comercial da Almark. Minha mãe elogiando a rotina de skincare da minha irmã, 2 vezes. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém quis saber o que eu andava fazendo, ou onde eu estava morando. A única pergunta que me fizeram foi se eu ainda dirigia aquele carrinho, que é o código da família para "Não temos ideia do que se passa na sua vida, mas esperamos que você conte algo para fingirmos que nos importamos". Eu não contei. Em vez disso, fiquei observando minha irmã desembrulhar um mimo da mamãe e do papai, um relógio vintage de ouro. "Não é nada demais", minha mãe disse. O que é hilário, porque o recibo ainda estava dobrado debaixo do papel de seda, e eu vi o valor. Vamos só dizer que eu teria que trabalhar 1 semana e meia, e isso pulando as compras. Meu Deus, gente! Minha irmã sorriu. "É simplesmente, uau, sabia que você ia gostar", disse meu pai, sorrindo como quem acabou de fechar uma fusão. Enquanto isso, eu ganhei uma caneca, escrito "Filha favorita de alguém", o que tenho quase certeza que era irônico, ou talvez não, difícil dizer. Pedi licença depois da sobremesa. Disse que estava cansada. Mamãe ofereceu o quarto de hóspedes. Não o meu quarto. Não o seu antigo quarto. Só o quarto de hóspedes. Lençóis bege. Estante empoeirada. Uma luminária que piscava, se você respirasse muito perto dela. Fechei a porta atrás de mim. Acendi a luz trêmula. Sentei na beirada da cama. Foi quando tirei o envelope. Estava na minha bolsa o tempo todo. Papel marfim grosso. Selo em relevo. Pensei em dar de manhã, depois das meias, depois dos rolinhos de canela.
depois da encenação. Mas ali, parada naquela sala, olhando aquela foto, vendo minha existência inteira, retocada como se fosse uma falha no algoritmo da família. Sim, mudei de ideia. Me esqueceram, me apagaram com cuidado, com estratégia, como se eu tivesse sido uma péssima parceria de marca. Virei o envelope nas mãos, ele parecia pesado. Naquela noite, me deitei na cama e deixei a casa se ajustar ao meu redor. Mesmas tábuas do assoalho rangendo. Mesmo relógio de parede tic-taqueando em algum lugar no corredor. Meu pai roncava. A voz da minha mãe surgiu uma vez, falando algo sobre usar os pratos bons no dia seguinte. Minha irmã riu daquele jeito ensaiado e ofegante, a trilha sonora do Filho de Ouro. Fechei os olhos e pensei nos anos em que entrei na faculdade dos meus sonhos, e eles disseram: estamos tão orgulhosos. Antes de, imediatamente, perguntarem se eu poderia adiar um ano para ajudar em minha irmã com o portfólio dela. Na vez em que perdi o aluguel e liguei para casa, meu pai disse: as coisas estão apertadas agora. Enquanto planejava um cruzeiro pro aniversário dela. Quando levei um namorado para conhecer a família, e eles esqueceram o nome dele no jantar. Ele nunca mais voltou. Eu não o culpei. Eu estava cansada de dizer para mim mesma que era só sensibilidade. Cansada de fingir que entendi errado. Naquela noite, deitada numa cama que deveria ser familiar, mas não era, decidi parar de inventar desculpas. Amanhã, eu daria o envelope. Não gritaria. Não choraria. Nem levantaria a voz. Só sorriria, diria Feliz Natal. E deixaria a verdade fazer o que anos de silêncio nunca conseguiram. Acordei com cheiro de café, rolinhos de canela, e a voz abafada da minha irmã dizendo algo sobre limites de peso de bagagem e como viajar é estressante. A ironia, claro, é que ela não pagava pela viagem, nem pela bagagem, nem pela mala, nem pelos sapatos dentro da mala, que custavam mais que meu aluguel mensal. Mas tudo bem. Coisas devastadoras vêm junto com orações, não é? Não é maravilhoso ter todo mundo junto? Como se todo mundo me incluísse. Como se eu não tivesse passado a última década, sendo o equivalente humano a um figurante desfocado, nas memórias da família. Quando finalmente entrei na cozinha, minha mãe estava servindo ovos mexidos, como se estivesse fazendo teste para uma revista de brunch. Meu pai sentado à mesa, rolando o feed do celular. Minha irmã descalça, bebendo leite de amêndoas, em uma taça de vinho. Bom dia, disse minha mãe, sem levantar os olhos. Espero que tenha dormido bem no quarto de hóspedes. O colchão tem personalidade, respondi, me servindo de café. Ela riu, como se fosse piada. Não era. Passamos pelo café da manhã como sempre fazíamos, no modo apresentação. Sem espaço para resgatar o tempo perdido. Ninguém perguntou sobre meu trabalho, ou como eu estava, ou se eu ainda morava naquele apartamento pequeno, com a escada que rangia, o que, para constar, eu já não morava mais. Minha irmã falou da próxima viagem, Barcelona, dessa vez. Disse como era sortuda por ter pais, que apoiavam seus sonhos. Não falei nada. Só assenti, como uma presença decorativa num prêmio de consolação. Eles ainda não tinham notado o envelope no bolso do meu casaco. Isso viria depois. Enquanto isso, deixei os pensamentos voltarem para tudo que levou até ali. Quando me formei no ensino médio, ganhei uma bolsa de estudos. Não era integral, mas era o suficiente, se eu conseguisse um trabalho de meio período. Lembro de sentar à mesa da cozinha, papéis espalhados, e perguntar se eles podiam ajudar com o restante. Só um pouco. Minha mãe me lançou um olhar, como se eu tivesse pedido a aliança dela emprestada para penhorar. Meu pai disse algo sobre tempos difíceis, e ainda estamos pagando a reforma do banheiro. A mesma reforma que, detalhe, incluía piso aquecido e uma banheira com Bluetooth. 2 meses depois, minha irmã ganhou um carro novo, de aniversário de 18 anos. Bancos de couro branco, som personalizado, e um laço enorme em cima. Ela chorou quando recebeu as chaves. Disse que eles eram os melhores pais do mundo. Fiquei ao lado da lixeira de reciclagem, segurando uma nota de $20, escondida dentro de um cartão de formatura que dizia: "Você vai longe." E sabe o que mais? Eu ainda fui para a faculdade. Peguei 3 empregos, dormia 4 horas por noite.
Comia muito miojo. Me formei com honras. Mudei para outra cidade. Recomecei. Não pedi mais nada a eles depois disso. E eles também não ofereceram. Quando fui demitida, 2 anos atrás, não liguei. Quando fiquei doente e não consegui comprar os remédios que o médico receitou, não pedi ajuda. Quando meu apartamento alagou e eu perdi quase todos os meus móveis, também não chamei. Comprei um colchão usado no Craigslist e me virei. Enquanto isso, minha irmã postava stories em Santorini. Viagem patrocinada, óbvio. Por um tempo, eu me perguntei se o problema era comigo. Se talvez eu fosse simplesmente mais difícil de amar, mais reservada, menos brilhante. Talvez eu devesse ter entrado para uma república. Sorrido mais. Sido mais leve. Mais bege. Talvez se eu tivesse aprendido piano, em vez de trabalhar em restaurante, eles teriam me notado. Talvez se eu não tivesse facilitado tudo. Sempre tão independente. Sempre bem. Talvez então tivessem percebido que eu também precisava de ajuda. Mas aí eu lembrei do meu aniversário de 8 anos. Convidei 6 crianças. Planejei tudo, até os cupcakes. Minha mãe esqueceu de buscar a pizza. Comemos fatias de queijo em biscoito de água e sal. Minha irmã tinha um recital no dia seguinte. Então a festa acabou mais cedo. Disseram, ano que vem a gente compensa. Nunca compensaram. Ou da vez que ganhei um concurso estadual de ciências. A escola ligou para casa. Eles mandaram uma mensagem, bom trabalho. E foi isso. Sem jantar. Sem certificado na parede. Nunca mais falaram no assunto. Mas quando minha irmã conseguiu um papel secundário, num comercial de shampoo, fizeram uma festa para ela. Balões, bolo personalizado com futura estrela escrito. Então não. O problema nunca fui eu. Este ano, o momento chegou mais cedo. E eu nem estava procurando por isso. Tinha ido a um cartório local, para pedir um comprovante de endereço, para uma vaga de emprego. Burocracia. Mas enquanto estava lá, algo chamou minha atenção, um documento com meu nome, e um endereço que eu não reconhecia. Pensei que fosse erro. Talvez outra pessoa com o mesmo nome. Mas a curiosidade, como sempre, fez o que sabe fazer. Explodiu. Comecei a investigar. Solicitações, buscas, alguns e-mails escritos com cuidado. E quanto mais eu descobria, mais emaranhado ficava. Tinha coisa ali, coisa que nunca me contaram, coisa que esconderam. E no centro de tudo, eu não reagi de imediato. Não confrontei ninguém. Apenas observei. Como sempre fiz. Mas agora, eu não estava mais indefesa. Agora eu tinha fatos. Tinha prova. Tinha papel. E quanto mais eu desenterrava, mais uma estranha calma me tomava. Como se eu tivesse passado a vida toda debaixo d'água, e só agora tivesse emergido. Eles não só me esqueceram. Eles me usaram. Usaram meu nome, meus direitos, meu silêncio. Mas agora eu tinha algo que eles seriam obrigados a ouvir. Naquela manhã, depois do café, subi, me troquei com calma. Deixei eles na sala, ao redor da árvore. Observei os presentes. Aproveitei o brilho falso do feriado. Quando desci, já estavam na metade da euforia. Minha irmã abria algo caro, fingindo surpresa. Minha mãe com aquele olhar vago, que ela guarda para momentos dignos de postar depois. Meu pai olhou para mim. Conseguiu dormir? Sorriu o suficiente. Ele assentiu e voltou a olhar. Minha irmã se deslumbrar com a nova bolsa de grife. Me sentei em silêncio. Coloquei a mão no bolso do casaco. Peguei o envelope. Deixei ali, sobre a mesa, entre as canecas de café e o papel de presente amassado. Ninguém percebeu, ainda. Mas iam perceber. Sempre percebem. Tarde demais. Notaram o envelope uns 10 minutos depois. Ou melhor, minha mãe notou. Deus me livre deixar qualquer coisa em cima da mesa, de madeira de demolição sem porta-copo. Sem propósito. Ela pegou como quem acha, uma conta ou convite de casamento extraviado. O que é isso? Perguntou. Mais pro ambiente do que para mim. Não olhei imediatamente. Dei mais um gole no café. É meu. Meu pai olhou de onde estava. Ainda mexendo nos últimos pedaços. Dei de ombros. Eu preferia que não. Então, é claro, eles abriram. Meu pai se inclinou por cima do ombro dela.
enquanto ela rompia o lacre. Por alguns segundos, só se ouvia o som do papel deslizando, páginas se virando com suavidade. Observei minha irmã ajeitar com cuidado as alças da bolsa de grife nova, como se fosse um bebê recém-nascido. Tinha acabado de dar a ela o nome de uma cidade francesa. Então o silêncio mudou. Ficou denso, carregado. Eu nem precisei olhar para saber. Senti aquela sensação entre realização e enjoo. Tipo quando você percebe que o leite no café azedou, logo depois de engolir. Meu pai soltou um suspiro pelo nariz. Os olhos da minha mãe corriam pelas páginas cada vez mais rápido, virando para a segunda, terceira, como se pudesse escapar do que estava lendo. Minha irmã perguntou: "O que é isso?" Eles não responderam. "O que está acontecendo?" Ela insistiu, mais alto. "Nada. Essa era minha deixa. Achei que estava na hora de vocês saberem", disse, me levantando devagar. "Feliz Natal." "O que é isso?" Minha mãe finalmente perguntou. A voz calma, sem raiva, sem confusão. Só vazia. "É uma cópia do testamento do vovô." Ela piscou. "Eu vi o testamento dele. Nós cuidamos da herança." "Não", eu disse. "Você cuidou do que me disse que era herança. Nunca me mostraram o testamento completo. Só disseram que ele deixou umas lembranças e um dinheiro pro funeral." Meu pai piscava muito. "Essa versão não menciona a casa alugada em Old Brier", continuei. "Provavelmente porque vocês já estavam cobrando aluguel dela." Meu pai deixou os papéis caírem na mesa, como se tivessem queimado sua mão. "Onde você conseguiu isso?" "Ah, você sabe. Registros públicos. Busca de títulos. Declarações fiscais. E-mails arquivados. Uns telefonemas. E um advogado muito paciente." Minha irmã finalmente se levantou. "Espera, que casa alugada? Aquela perto do parque?" Virei para ela. "Aquela que você usou para a sessão de fotos no ano passado." "Aquela?" Ela abriu a boca, mas não saiu som. Minha mãe achou a voz de novo. "Querida, isso não é o que parece." Sorri. "Engraçado, porque parece exatamente que vocês usaram meu nome, minha herança e meus direitos legais para bancar o estilo de vida de vocês, enquanto me diziam que não havia mais nada para mim." "Não era assim." Ela falou rápido. "Era complicado." "Não era", eu disse. "O testamento é extremamente claro. A casa foi deixada para mim, única beneficiária. Título completo transferido. O que significa que todo o aluguel que vocês cobraram foi, tecnicamente, roubado. E as reformas que fizeram lá, não autorizadas." Meu pai esfregou as têmporas, como se a conversa causasse enxaqueca. "Eu sabia que você não ia entender", murmurou. "Você é sempre tão dramática." Eu ri. "Certo, eu sou dramática. Vocês me apagaram de um retrato de família e cometeram fraude hereditária. Mas claro, a culpa é do meu Tom." Minha irmã parecia genuinamente confusa, como se alguém tivesse puxado o tapete e ela ainda estivesse no ar, sem perceber que vai cair. "Mas aquela casa pagou minha faculdade." "Eu sei", disse. "E o carro? E a viagem pro México? E provavelmente algumas bolsas no caminho." "Isso não é justo." Ela explodiu. "Você não precisava disso. Você sempre foi a independente. Você nunca pediu ajuda." "Porque me disseram que não havia nada para pedir", eu disse. "Vocês se certificaram disso." A voz da minha mãe mudou. Entrou naquele tom suave, controlado. O mesmo que ela usava para tentar devolver roupa sem nota em boutique. "A gente não achou que você gostaria da responsabilidade. Você estava ocupada, sempre tão distante." "Eu estava distante porque vocês deixaram bem claro que eu não era bem-vinda aqui." Meu pai empurrou a cadeira para trás. "Você precisa se acalmar." "E você", eu disse, virando para ele, "precisa de um advogado." Ele congelou. "Não vou processar", acrescentei. "Ainda. Mas eu recuperei oficialmente a propriedade. Os inquilinos foram notificados. Os pagamentos agora vão para mim. O acesso de vocês à casa foi revogado." Minha mãe parecia prestes a chorar. "Mas aquela casa era nossa renda. A gente dependia disso." Inclinei a cabeça. "Então talvez vocês não devessem ter roubado." "Nós somos uma família", ela sussurrou. "Não", eu disse. "Vocês são pessoas com quem eu costumava ter laços de sangue. Tem uma diferença." Minha irmã cruzou os braços.
Você acha que isso te faz melhor que a gente? Não, eu disse. Só não me faz mais estar abaixo de vocês. O silêncio que se seguiu não foi de paz. Foi denso, carregado. O tipo de silêncio que faz seus ouvidos zumbirem. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Meu pai olhava para o envelope, como se ele pudesse explodir a qualquer momento. O rosto da minha mãe estava sem expressão. Minha irmã parecia esperar que alguém a beliscasse e ela acordasse. Peguei meu casaco. Espera, minha mãe disse, se levantando. A gente não pode pelo menos conversar sobre isso? Você acabou de fazer isso, respondi. Por anos. Toda vez que tomavam uma decisão sem mim. Toda vez que me deixavam de fora. Toda vez que diziam, um dia você vai entender. O maxilar do meu pai estava travado. Se você sair por essa porta agora, não se incomode em voltar. Parei na porta, me virei para encará-los uma última vez. Acho que essa é a primeira coisa em que concordamos. E então eu saí. O ar lá fora estava frio, mas limpo. Entrou nos meus pulmões como um lembrete. Eu ainda estava aqui. Ainda de pé. Presente. Real. Me acomodei no banco do motorista. Liguei o carro, deixei o motor ronronar e fui embora. Não chorei. Não sorri. Só respirei. Porque às vezes, a coisa mais poderosa que você pode dizer é nada. E às vezes, o grito mais alto que existe é ir embora. 3 semanas se passaram antes da primeira mensagem chegar. Era da minha mãe. Curta, educada, polida. Dava para sentir que ela escreveu e reescreveu umas 5 vezes, e ainda não tinha certeza de que fazia sentido. Oi, querida, estamos conversando e achamos que houve um mal-entendido. Podemos conversar essa semana? Espero que esteja bem. Te amo. Sem ponto final. Só um te amo largado ali, torto, como um casaco pendurado no cabide errado. Não respondi. 2 dias depois, outra mensagem. Por favor, não deixe que isso estrague tudo. Sua irmã está muito abalada. Seu pai está tentando manter a calma. Mas você sabe como ele fica quando é pego de surpresa. Ah, claro. A última vez que ele me ligou foi quando me ofereci para ajudar, com a conta de aposentadoria dele, e ele respondeu: vamos deixar as coisas de dinheiro para quem entende disso. Pois é, bem a cara dele. Depois veio um e-mail da minha irmã. Você realmente acha que isso te faz a vencedora? Beleza, fica com a casa. Mas não vem chorando depois quando perceber que dinheiro não compra família. No dia seguinte, outro. Mamãe e papai estão realmente estressados. Estão falando em vender o apartamento. Era isso que você queria? Parabéns. Essa eu li 2 vezes. Não por culpa, mas para ter certeza de que eu estava entendendo bem o quanto a perda da minha propriedade estava desintegrando as finanças da família. Acontece que a casa era a espinha dorsal de tudo. O aluguel das 3 unidades cobria a hipoteca. As férias. Parte da faculdade da minha irmã. Aparentemente, até uns retoques estéticos. Minha mãe jurava que era só cuidados com a pele de ótima qualidade. Quando eu tomei de volta a propriedade, a máquina inteira colapsou. E olha que eu nem tinha começado a cobrar o aluguel atrasado, ainda. Na primavera, começaram os sussurros. Amigos em comum, vizinhos. Um mencionou que meus pais estavam tentando refinanciar o apartamento. Outro disse que meu pai tinha virado consultor. O que eu sabia que significava ligar para clientes antigos e torcer para que algum ainda lhe devesse um favor. Minha mãe estava pegando turnos aos fins de semana, numa boutique no centro, o tipo de lugar onde ela costumava comprar. Agora vendia calça de yoga para influenciadoras, e provavelmente se dizia que era temporário. Minha irmã voltou a morar em casa. O AP dela na cidade ficou caro demais. Os clientes sumiram. O coletivo artístico dela se dissolveu, ou implodiu, difícil saber qual. Para ser sincera, eu nem me importei. O GoFundMe que ela criou, para um novo capítulo criativo, arrecadou um total de R$ 83. 2 desses reais vieram do meu ex-namorado. Não sei por que esse detalhe me fez rir, mas eu ri. Enquanto isso, eu consertei a casa, minha casa. Estava empoeirada no começo, um pouco negligenciada, mas era sólida. Contratei um empreiteiro para retocar a pintura, substituir as janelas antigas. Tirei os móveis que meus pais tinham guardado lá, e doei a maior parte. Guardei uma única peça, uma poltrona azul marinho que eu vagamente lembrava da infância.
A única que não parecia vir com amarras. Os inquilinos eram gentis. Um deles me deixou um bilhete de agradecimento, depois que reduziu o aluguel em R$ 50. Dizia: "Você foi o primeiro senhorio que nos tratou como seres humanos." Aquilo significou mais para mim do que qualquer pedido de desculpas reciclado que meus pais poderiam ter feito. É engraçado as coisas que você começa a notar quando o barulho finalmente diminui. O silêncio, antes pesado e pessoal, se torna pacífico, um espaço onde você finalmente consegue se esticar. Parei de checar o celular a cada hora. Parei de me preparar mentalmente para a próxima onda de culpa. Comecei a dormir a noite inteira. E então, numa tarde, encontrei uma carta na minha caixa de correio. Não era um e-mail, nem uma mensagem. Era uma carta de verdade. Com a caligrafia da minha mãe na frente. Segurei por um minuto antes de abrir. Não porque achava que seria sincera, mas porque queria registrar o momento. O envelope tinha o cheiro do perfume dela. Dentro, 2 páginas cuidadosamente escritas. Cheias de "a gente não sabia. Não foi de propósito. Só queríamos o melhor para todo mundo." Minha parte favorita foi: "Você sempre foi tão forte que a gente não percebeu que você precisava de algo da gente." É o tipo de coisa que as pessoas dizem quando se beneficiam do seu silêncio e precisam de uma desculpa, para nunca terem perguntado por que você parou de falar. Ela terminou com: "Esperamos que um dia você volte para casa. Talvez possamos recomeçar. Talvez possamos ser uma família de novo." Nenhuma menção à restituição. Nenhuma menção à renda desviada. Nem às mentiras. Nem ao fato de que fui literalmente cortada da foto da família. Como um ex mal resolvido. Guardei a carta numa gaveta. Não joguei fora. Mas também não respondi. Foi a última vez que ela entrou em contato diretamente. 3 anos depois, esbarrei com uma antiga vizinha, numa livraria. Ela perguntou se eu ainda administrava aquela propriedade. Sorri e disse que sim. Ela hesitou por um momento antes de dizer: "Ouvi dizer que seus pais passaram por momentos difíceis." Não disse nada. Ela sentiu. "Bem, você parece feliz, isso é bom." E eu estava. Estou. Ainda moro na casa. Não porque preciso. Não por despeito. Mas porque é tranquila. É minha. Acordo com o som dos pássaros e da luz do sol. Em vez de passos do lado de fora da porta do meu quarto, ou comentários passivo-agressivos, sobre como nunca mais ligo. Reconstruí o jardim do quintal. Repintei os degraus da frente. Os peitores das janelas estão cheios de plantas, que prosperam com luz do sol e baixas expectativas. Tem uma foto agora na minha lareira. Eu, em pé na frente da casa, segurando as chaves. Ninguém mais na foto, só eu. É minha foto favorita. Porque ninguém precisou ser apagado. Ainda ouço falar deles de vez em quando. Um e-mail encaminhado. Uma mensagem por um primo. Uma vez, um cartão de Natal que dizia apenas: "Estou pensando em você, espero que esteja bem." Sem endereço de retorno. Não respondi. E o mais engraçado é que não estou mais com raiva. Não espero mais por encerramento, justiça, ou sequer um pedido de desculpas. Já tenho